Olá, graça e paz, muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Eu sou a pastora Ana, sou aqui da Lagoinha de Braga e quero convidar você para ficar aí comigo nos próximos minutos e juntos vamos estudar a Palavra de Deus. Hoje, queridos, eu gostaria realmente de trazer um estudo bíblico. Mais do que uma mensagem, eu queria compartilhar com você aqui, o que está escrito na segunda carta que o apóstolo João nos deixou. Nós sabemos que essa carta, ela tem apenas 13 versículos, ou seja, o menor livro da Bíblia. Então eu quero convidar aí você para saber aqui o que foi que o apóstolo João deixou registrado para o nosso ensino, para a nossa correção. Vamos ver? Diz assim: o presbítero, a senhora eleita e os seus filhos, a quem amo na verdade. E não apenas os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa. Nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Tenho muito que lhes escrever, mas não é o meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face. Espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita lhes enviam saudações. Queridos, então está aqui essa carta. Vemos que é uma carta aqui pequena, na qual João mais uma vez vai destacar o tema do amor. Amai uns aos outros. E ao mesmo tempo que João destaca mais uma vez, a questão do amor, João também aqui vai denunciar os falsos ensinos, as falsas doutrinas que estavam ali, queridos, se espalhando entre os irmãos da igreja, por meio de outras pessoas que iam até a porta das suas casas e espalhar esses falsos ensinos. E aí, queridos, muitos estavam sendo enganados. E é importante que quando nós falemos sobre esses assuntos, antes de nós, queridos, continuarmos, é importante ressaltar que pessoas com boa intenção, que pessoas de coração puro seguem essas falsas doutrinas, seguem esses falsos ensinos. Não fazem isso por mal, mas fazem isso realmente crendo que aquilo seja a verdade. E eu pergunto para você, então qual é o problema? O problema, queridos, é que mesmo que eles façam de boa intenção, que mesmo que essas pessoas façam com o coração puro, ou seja, sigam esses falsos ensinos com o coração puro, o fato é que esses falsos ensinos desviam essas pessoas da verdade.
E nós, queridos, herdaremos a salvação por meio da verdade. Nós sabemos que não existe outra verdade, senão aquela que nós aprendemos e que está registrada aqui para nós na Bíblia Sagrada. Nós não podemos acrescentar nada e nem tirar nada do que aquilo está aqui registrado para nós. Então nós precisamos entender que essa verdade que nós cremos, ela é absoluta. E talvez no mundo, que nós vivemos, que relativizou vários conceitos, nós que chegamos com uma certeza absoluta, causa talvez um choque. Mas Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não há exceção nessa declaração. Só existe um caminho, só existe uma verdade. Queridos, e isso é por meio de Jesus Cristo e do entendimento correto de quem é Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. E aí nós começamos então ao ensino, desta carta. Aqui, como você já viu em outras cartas, João se apresenta como o presbítero. Aqui, queridos, nós sabemos que na época em que eles viveram, haviam muitos presbíteros. Então, se aqui tivesse apenas assim um presbítero ou algum presbítero, nós não saberíamos. Mas quando aqui no primeiro século alguém se identificava como remetente de uma carta dizendo o presbítero, logo se era entendido que se falava do apóstolo João. Então aqui, queridos, a autoria dessa carta é dada ao apóstolo João pela forma que como este se identifica, o presbítero, Mas também nós vemos aqui que além do remetente, nós temos o quê? Um destinatário. E então João vai então enviar essa carta à senhora eleita e aos seus filhos. A senhora eleita e aos seus filhos. Talvez assim, numa primeira leitura, a gente pense, será que era alguma senhora na igreja e ali uma família que ele conheceu e ele então enviava essa carta tanto para ela quanto para toda a sua família? Queridos, pode ser um entendimento. Mas ao analisar aqui o contexto da carta, como depois aqui essa carta vai se tratando de questão de irmãos da igreja, como aqui no verso 13 diz, os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. A irmã eleita nos dá a entender uma outra igreja. Então, pelo contexto da carta, nós podemos aqui, queridos, inferir que ao dizer a senhora eleita, João está se referindo a uma igreja local e aos membros ali pertencentes àquela congregação local, Então nós entendemos desta forma. E aí, queridos, nós vemos aqui então que esse remetente, João, envia a esse destinatário, essa igreja local e aos membros que ali estão e diz, eu não apenas os amo, mas também a todos os que conhecem a verdade. É interessante nós vermos, queridos, isso daqui, porque João está dizendo que existe aqui um elo de ligação entre eles. Algo que explica, queridos, o amor de João por essa igreja e por esses irmãos, é que esses irmãos conhecem a verdade, é que esses irmãos andam na verdade. Então aqui a explicação desse amor de João por essa igreja, por essa família de Cristo, por esses irmãos, é o fato desses irmãos compartilharem a mesma fé que ele, a mesma crença que ele, é o fato desses irmãos crerem nas mesmas coisas que ele crê, ou seja, crerem e seguirem essa verdade. Então João os ama na verdade. E aí, queridos, nós passamos então para o verso 3. E aí, como você já conhece em outras cartas, é aqui uma característica, dos seus remetentes fazer oração para os irmãos. E aqui nesse verso 3, João vai fazer essa oração.
a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho. Então, aqui ele faz essa oração e ressalta que estarão conosco a graça, a misericórdia e a paz. Agora, queridos, olha só como que ele termina. A graça, a misericórdia e a paz estarão conosco, em verdade e em amor. Ou seja, a graça, a misericórdia e a paz estarão com aqueles que seguem a verdade, que estão na verdade e que amam uns aos outros, que estão nesse amor. E ele já começa essa oração fazendo essa declaração importante, né? Da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o seu Filho, né? Então nós vemos que João, desde lá do evangelho que ele escreveu, ele vai, queridos, tentar aqui combater essa heresia existente na época de que Jesus não havia vindo em corpo ou não havia vindo em carne, não é verdade? Então ali ele vai mostrar desde o começo que Jesus, ele é plenamente Deus e ele é plenamente humano. E finalmente, então, chegamos ao verso 4. Então você viu que no verso 1 aqui, né? E 2 ele vai se apresentar, é o remetente, o destinatário. No 3 ele faz essa oração e a partir do 4 realmente ele começa a discorrer o assunto. No 4 e no 5 aqui ele vai falar sobre o amor. O 6 também ele continua falando sobre o amor. Então do 7 ao 10 ele vai entrar no problema, na causa ali do que estava acontecendo. Mas como é, queridos, que João ficou sabendo desse problema nessa igreja aqui para a qual ele estava escrevendo? Perceba que no verso 4 ele diz assim: ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei. Então o fato é que você sabe que João, ele morava onde? Em Éfeso, né? Ele se estabeleceu ali. Então o fato é que eles encontraram esses irmãos. Como? A Bíblia não fala, mas João teve aqui um momento com esses filhos da igreja para a qual ele estava enviando essa carta, a segunda carta de João. E ali João então expressa para nós no verso 4 duas emoções ou dois sentimentos. O primeiro deles foi de alegria quando encontrou com esses irmãos e viu esses irmãos andando na verdade, caminhando na verdade. Ou seja, ele se alegrou porque ele viu que esses irmãos viviam um cristianismo verdadeiro, um cristianismo genuíno. Eles estavam, queridos, vivendo na prática a sã doutrina. Eles estavam vivendo pelos princípios de Deus, estavam andando e vivendo em amor, vivendo em verdade. Mas ali, quando João os encontrou, provavelmente, esses irmãos devem ter relatado para João o que estava acontecendo. João, tem irmãos que estão indo de porta em porta ali, batendo nas casas e ensinando para os irmãos da igreja outra doutrina ou outro ensino. Estão ali indo além daquilo que já foi ensinado. Então João, preocupado com aquela situação, toma ali, queridos, o papel, toma ali, queridos, a pena, e inspirado pelo Espírito Santo, então ele redige, ele escreve essa segunda carta e envia à senhora eleita. E aqui talvez você fale assim: pastora, por que João não falou logo quem era essa igreja? É importante nós lembrarmos que na época aqui que João estava vivendo e esses irmãos aqui congregando, era uma época de perseguição, e muita perseguição, do imperador Domiciano. Então, provavelmente, por segurança da igreja e dos irmãos, João aqui deixou a identidade dessa igreja aqui como secreta, não revelou para nós, entendendo que quando nós fôssemos ler, nós entenderíamos, que ele aqui falava para uma igreja e estava aqui tentando proteger essa igreja caso essa carta caísse em mãos erradas. Então ele encontra aqui esses irmãos relatam o problema para João e João então envia essa carta para os irmãos.
E aqui ele começa então a fazer, queridos, uma exortação para esses irmãos. Andam na verdade, amem uns aos outros. Eu não estou escrevendo um mandamento novo. Eu apenas estou lembrando vocês de algo que eu já ensinei, de algo que vocês já sabem. Então pratiquem, amem uns aos outros, andem na verdade. E olha aqui, queridos, que interessante a definição que ele traz. Ele vem aqui no verso 6 e diz assim: e esse é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Então ele diz: amemos uns aos outros. E esse é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Presta atenção nisso. João aqui, ao mostrar para a gente, ao exortar a igreja a esse amor, João está indo muito além, queridos, de algo que nós sentimos. Muito além de um sentimento. João aqui está fazendo, queridos, neste contexto, uma relação entre o amor e viver nessa verdade. Ele está ensinando os irmãos aqui que amar é obedecer os mandamentos de Deus. E quando eu obedeço os mandamentos de Deus, eu guio a minha vida por esses mandamentos, por esses princípios. Então, amar a Deus é viver nessa verdade. Viver em amor é viver nessa verdade. Então, eu amo a Deus quando eu obedeço os seus mandamentos. E eu amo o meu próximo quando eu oriento o meu próximo, na verdade, a andar no caminho certo, a andar no caminho do Senhor. Quando eu ajudo o meu irmão a caminhar em verdade. Isso, queridos, é tão forte, porque muitas vezes nós pensamos: mas o fulano está tão longe, mas eu não amo o fulano. Mas, queridos, o amor é muito mais que esse sentimento, ele é uma decisão, o amor é uma escolha, o amor é uma atitude. Então, se você tem visto aí algum irmão andando em trevas, se você tem visto aí algum irmão se desviar da verdade, sente com ele, converse com ele, oriente o irmão, queridos, na verdade e na sã doutrina. Se você está vendo o seu irmão se desviar da sã doutrina, o ajude, não com arrogância, mas com humildade. Nós aqui, queridos, também é importante ressaltar que nós não estamos falando de divergências de interpretação. Nós não estamos falando aqui, queridos, se você é amilenista, pré-milenista, dispensacionalista, não tem a ver. Todos esses creem, Jesus vai voltar. Esse é o ponto. Nós não estamos falando aqui se um batismo é por aspersão ou por imersão. Isso não é heresia, isso são diferentes interpretações. Então nós não estamos falando dessas diferenças, nós estamos falando de algo sério. Aqui, queridos, eles estavam, nesta carta, estavam confundindo ou estavam confusos a respeito da pessoa de Cristo. É aquilo que envolve a cristologia, o estudo de Cristo. E isso, queridos, desviar dessa verdade é um perigo. Então, ajude o seu irmão a se instruir, instrua o teu irmão na verdade. Uma carta excelente para nós tratarmos de cristologia é Colossenses, né? Mas nós vamos entrando aqui e nós vemos, queridos, que do verso 7 então ao verso 10, João ele vai pegar pesado aqui, ele não vai aliviar não. Ele vai falar que esse povo aí, que diz que Jesus não veio em carne ou não veio em corpo, ele é enganador e até, queridos, anticristo. Olha só, de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado. Queridos, qual era o problema? Nós sabemos, né, que a Bíblia nos explica que Jesus, ele é o quê? 100% Deus, 100% homem. Como assim? Então, se ele é divino, né, se ele é 100% Deus, nós vemos então que Jesus ele tem poder sobre a natureza, ele acalmou a tempestade, não é verdade? Ele tem poder sobre as doenças, ele tem poder sobre as trevas, ele tem poder sobre a morte e muito mais. Ele tem ali, queridos, a onisciência. Nós vemos então aqui Jesus, a Bíblia nos apresentando Jesus como divino.
Mas quando nós também lemos outras partes, nós vemos a Bíblia nos apresentando Jesus como humano. Jesus chorou, Jesus cansou, Jesus teve fome, né? Jesus cresceu em estatura e sabedoria. Então nós vemos aqui que a Bíblia nos dá elementos para vermos que Jesus era tanto divino como humano, completamente, plenamente, né? Divino e plenamente humano. Foi isso, queridos, que o concílio da Calcedônia, né, nos trouxe sobre esse entendimento aqui, sobre a pessoa de Cristo. Mas o que estava acontecendo aqui é que aquelas pessoas olhavam, né, para Jesus, olhavam para a história de Jesus e não acreditavam, né, que Jesus havia vindo em corpo. Eles falavam assim, não, ele parece humano, mas ele não é humano. Ou seja, ele parece, mas não é. Isso mais tarde deu origem a uma heresia, né, um falso ensino chamado docentismo, que foi inclusive negado nos concílios de Niceia e também, queridos, num outro concílio. Teve 2 concílios que negaram esse docentismo, e um deles foi o de Niceia e o outro de Constantinopla. Então nós aqui precisamos, queridos, entender e olhar para essas verdades bíblicas, assim como nos foi ensinado pela Bíblia. Não devemos ir além desse ensino, porque João vai falar assim, quem vai além desse ensino não tem Deus. Porém, aquele que permanece nesse ensino tem o Pai e também o Filho. Então perceba que não é uma questão simples. Não é simplesmente uma divergência, não é simplesmente uma interpretação diferente. É algo, queridos, crucial para a nossa fé. E por que talvez você esteja assim pensando, mas pastora, o que tem se Jesus não foi plenamente humano, queridos? Jesus, ele se identificou conosco, Jesus, ele foi o nosso representante, Jesus teve ali na cruz uma morte substitutiva, por isso ele precisava ser também humano. Aí está o perigo desse ensino. Se o primeiro Adão era humano e por meio deste todos pecaram, por meio do segundo Adão, Jesus Cristo, humano, também, queridos, nós fomos justificados. Então Jesus precisava ser, sim, humano. Então aí está o perigo desse ensino. E talvez você pergunte assim, pastor, se alguém chegar na minha porta batendo, ou se alguém vier com uma teologia nova, como que eu identifico uma heresia? Como que eu identifico, né, um falso ensino? Queridos, a chave está aqui. João deixa a chave para nós. Se o ensino vai além daquele que já foi ensinado, que vai além do que a Bíblia ensinou, ou seja, se ultrapassa aqui o ensino sobre a pessoa de Cristo. A centralidade da nossa fé está em Cristo. Então tudo que ultrapassa isso, queridos, acende aí o seu sinal alerta, porque pode ser um falso ensino. Por exemplo, negar parte aqui sobre a pessoa de Jesus. Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Se eu nego um desses, acendo o sinal vermelho. É falso ensino. Se eu acho que a obra que Cristo conquistou para mim não é suficiente, não é plena, eu acho que eu tenho que acrescentar obras para ajudar na salvação. Acende aí, queridos, a luz vermelha, porque provavelmente é um falso ensino. Se eu não acho, queridos, que só Jesus é o caminho, eu posso diminuir a pessoa de Jesus, acrescentando santos, acrescentando Maria, né? No meio disso tudo aí. Então liga o seu alerta quando o assunto for a pessoa de Jesus Cristo. E leia aí a carta de Colossenses para que você, né, entenda mais sobre cristologia e possa aí dar razão da sua fé quando um falso ensino chegar à sua porta, e que o Espírito Santo te ilumine com sabedoria, né, e discernimento a identificar e a combater essas heresias e esses falsos ensinos. Porque aquele que segue esses ensinos não tem a Deus.
mas nós que permanecemos naquilo que nos foi ensinado, nós que permanecemos na verdade, nós temos o Pai e temos também o Filho. Essa carta aqui, queridos, é muito importante porque não apenas na época dos apóstolos já haviam essas diferenças aqui doutrinárias, interpretativas a respeito da pessoa de Cristo, como ainda nos nossos dias, tantas heresias, tantos falsos ensinos têm vindo à tona. Por isso é importante, meu irmão, que cada dia mais você esteja firme na palavra de Deus, firme na verdade. Leia a Bíblia, leia, queridos, livros teológicos, escute, vá participar das escolas bíblicas dominicais, para que você cresça no conhecimento da palavra de Deus e se proteja contra todos esses falsos mestres e falsos ensinos que já existiram, que existem e que surgirão ainda mais no final dos tempos. Quero agradecer a sua companhia, obrigada por ter estado aí comigo. Espero que esse estudo aqui tenha acendido assim uma luz, na sua mente e que você possa amar os outros, ajudando os outros a estarem na verdade e que o Espírito Santo te ajude a permanecer sempre na verdade. Que Deus te abençoe e até a semana que vem.